Palmas! Palmas alegres para Jesus! Graças a Deus. Cumprimento a igreja com a paz do Senhor Jesus Cristo. Amém. Quem está feliz com o Senhor? Quem está feliz, diga glória a Deus. Eu vim buscar uma bênção. Jesus tem bênção para dar. Eu vim buscar uma bênção. Jesus tem bênção para dar. Levante a sua mão, receba um raio de luz. Cante comigo, aleluia. O dono da bênção é Jesus. Cante comigo, aleluia. Glorioso Deus, maravilhoso Pai que está no céu, em nome de Jesus Cristo, teu Filho amado, querido, nos colocamos diante da tua presença, ó Deus, para mais um culto de adoração, para mais um culto, meu Deus, de glorificação. E aqui está o povo que veio nesta noite, a qual o Senhor enviou, para poder ouvir a tua palavra, Senhor, para poder, meu Deus, glorificar e exaltar o teu santo nome. Abençoa cada um, Senhor, que saiu de suas casas, ó Deus, que veio aqui nesta noite. Ó Deus, abençoa poderosamente, ó Deus, Senhor, os irmãos visitantes. Ó Deus, que o Senhor possa abençoar os evangélicos, os católicos, ó Deus, de qualquer denominação, religião. Ó Deus, que o Senhor venha abençoar este povo poderosamente, Senhor. Ó maravilhoso Deus, maravilhoso Pai, venha fazer uma obra gloriosa, venha salvar as almas, Senhor, venha abençoar em nome de Jesus. Amém, amém. Irmãos, pode assentar um minutinho. Glória a Deus. Para nós é motivo de alegria estarmos aqui, eu mais a minha esposa. Já tem bastante anos que a gente não vem aqui pregar a palavra de Deus, mas Deus preparou essa oportunidade para nós estarmos aqui 4 quartas-feiras pregando a palavra de Deus e orando em favor de vocês. Eu orando para vocês e vocês orando para mim. Amém? Glória a Deus. E Deus abençoando a todos. E Deus abençoando a todos. Irmão, vamos rapidamente dar oferta para ajudar a igreja? Rapidamente. Vamos ajudar a obra de Deus? Porque a obra de Deus precisa ou não precisa? Sim ou não? Precisa das nossas ajudas. Cada um ajuda com aquilo que pode. Uns ajudam com 50, com 20, com 10, com 5. Os irmãos sabem das despesas da igreja. Os irmãos, todo mundo conhece, sabe que a igreja paga aluguel, água, energia, material de limpeza, programa de rádio. Então todas as igrejas ajudam, contribuem para manter o programa A Voz da Libertação 24 horas no ar. Então levante a sua oferta. Senhor meu Deus, abençoa os irmãos que estão ajudando a tua obra nesta noite. Dai a recompensa a todos, em nome do Senhor. Amém. Pode colocar na salva, em nome de Jesus Cristo. Glória a Deus. Conta pra Jesus aonde é a sua dor. Ele é o remédio, confia no Senhor. E não te desanima com a sua cruz. Conta pra Jesus, mas conta pra Jesus aonde é. Deus abençoe. Não te desanima com a sua cruz. O que tu precisa, conta pra Jesus. Aleluia, 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 aleluia.
Irmãos, nós vamos passar o envelope para a próxima quarta-feira, o voto da resposta de Deus. Quem está aguardando uma resposta de Deus? Glória a Deus! Então você vai fazer um voto com Deus, em favor de alguém da sua família, em favor de você mesmo, para Deus dar uma cura, dar uma bênção, abrir uma porta de emprego. A Bíblia diz, irmãos, que é dando que se recebe. A Bíblia diz, dai e ser-vos-á dado. Então é bíblico, a gente ajuda e Deus ajuda a gente também. A gente abre a mão para a obra de Deus e Deus abre a mão para a gente também. Amém, meus irmãos? Você pode fazer um voto de 100, de 50, de 20, de 10, o valor que Deus tocar no seu coração. Então você vai pegar o envelope, esse voto da resposta de Deus, pega esse envelope com muita fé, e lembrando aos irmãos que quarta-feira que vem, uma quarta-feira eu prego, na outra a minha esposa prega, tá bom? Todo lugar que a gente faz campanha é assim. Eu prego um dia, ela prega outro. Eu prego um dia, ela prega outro, até terminar a campanha. Então, eu vou pregar quarta hoje, ela prega quarta que vem, eu prego na outra e ela termina na outra. Diga graças a Deus. E vai ser uma bênção, vai ou não vai? Vai ou não vai? Vai, em nome de Jesus. Glória a Deus. Irmãos, vamos ler a palavra de Deus? Vamos meditar na palavra de Deus. Vamos ler no livro de Marcos, capítulo de número 16. Marcos 16. Glória a Deus. Versículo de número 14. Para poder adiantar, vamos ler o 14. Eu ia ler o 9, mas vamos adiantar um pouquinho. Vamos adiantar um pouquinho e vamos falar no versículo 14. Que diz assim: finalmente apareceu aos 11, estando eles assentados juntamente, e lançou-lhe em rosto a sua incredulidade e dureza de coração, por não haverem crido nos que o já tinham visto já ressuscitado. E disse-lhes: ide por todo o mundo e pregai o evangelho a toda criatura. Quem crer e for batizado será salvo, mas quem não crer será condenado. E estes sinais seguirão aos que crerem: em meu nome expulsarão os demônios, falarão novas línguas, pegarão nas serpentes, e se beberem alguma coisa mortífera, não lhes fará dano algum, e porão a mão sobre os enfermos e os curarão. Ora, o Senhor, depois de lhes ter falado, foi recebido no céu e assentou-se à direita de Deus. Agora preste atenção no 20. E eles, tendo partido, pregaram por todas as partes, cooperando com eles o Senhor e confirmando a palavra com os sinais que se seguiram. Fala, Deus, fala, Deus, toca-me com brasas do altar. Fala, Deus, fala, Deus, sim, alegre atendo ao seu mandar. Muitos são os que vão expirando sem ter esperança de ver Deus. Vai depressa lhes anunciando que Jesus os leva para o céu.
irmãos, pode assentar um minutinho. Olha bem, eu falei que eu ia começar no 9, mas para adiantar, eu li o 14 em diante. Mas só para poder lembrar, o versículo 9 fala que Jesus ressuscitou na manhã do primeiro dia da semana. Qual é o primeiro dia da semana? Domingo ou segunda? Domingo. E ele apareceu primeiramente para quem? Maria Madalena ou Pedro? Maria Madalena. Vocês estão bons de Bíblia, hein? Vocês estão afiados. Apareceu a Maria Madalena, da qual ele tinha expulsado quantos demônios? 7. Maria Madalena não era desviada não, mas tinha 7 demônios. Diz que os desviados têm 7 demônios. Será que Maria Madalena era desviada? Acho que não. A Bíblia diz que Jesus expulsou dela 7 demônios de uma vez. Maria Madalena era uma mulher perturbada. Ela era uma prostituta. Ela era uma mulher oprimida por Satanás, cheia de demônios. Mas quando ela encontrou com Jesus, ela foi liberta. Foi ou não foi? E depois ela deixou de ser uma mulher oprimida e endemoniada, que tinha 7 demônios, e ela passou a ser chamada de Santa Maria Madalena. E nós vemos, meus irmãos, que partindo ela, anunciou para os discípulos que ela tinha estado com ele, e eles estavam tristes e chorando. Então Maria Madalena, quando ela viu Jesus no domingo de manhã cedo, de madrugada, a Bíblia diz que ela ficou tão feliz, ela ficou tão alegre, que agora ela partiu depressa, correndo, e ela foi onde estavam os discípulos. Aleluia. E ela disse para eles que ela tinha visto Jesus ressurreto. E a Bíblia diz, meus irmãos, que ouvindo eles que vivia e que tinha sido visto por ela, não o creram. Eles acharam que era mentira dela. Mas lembrando que já tinha 2 que tinham visto ele também. Quem eram os 2? Os 2 discípulos do caminho de Emaús. Eles também já tinham ido lá para anunciar para os discípulos que eles tinham visto Jesus também. Agora chega Maria Madalena e reforça, e fala: não, eu vi ele também, ele ressuscitou, ele está vivo. E a Bíblia diz que eles não creram nem nos 2 discípulos do caminho de Emaús, cujo um chamava Cleófas, e nem creram também em Maria Madalena, que falava que Jesus havia ressuscitado. Mas quem aqui crê que Jesus ressuscitou? Quem crê, diga glória a Deus. Eu também creio. E a Bíblia diz, meus irmãos, que finalmente ele aparece aos 11. Por que aos 11? Porque Tomé não estava presente. Tomé tinha dado uma saidinha, não sei onde Tomé estava, e ele aparece agora aos 11. E a Bíblia diz que eles estavam ali assentados naquela casa juntamente, e agora Jesus ele lança em rosto a incredulidade e dureza do coração deles, por não haverem crido nos que o tinham visto já ressuscitado. Diga glória a Deus. Diga aleluia. Aliás, deixa eu fazer uma correção aqui. Não é Tomé que estava ausente, não. Era Judas que tinha se matado. Era Judas. A história de Tomé é outra.
Então Judas se enforcou, era 12, Judas se matou, aí ficou quantos? 11. Então, meus irmãos, presta atenção. A Bíblia diz que Jesus aparece para eles e lança em rosto a sua incredulidade e dureza de coração, porque eles estavam com o coração duro. Eles não estavam acreditando, meus irmãos, que o Senhor Jesus havia ressuscitado. E Jesus tinha falado para eles várias vezes: olha, eu vou morrer, eles vão me matar, mas no terceiro dia eu vou ressuscitar. Jesus falou isso várias vezes. E agora a Bíblia diz que Jesus aparece para eles. E agora Jesus, meus irmãos, dá para eles um mandamento, o primeiro mandamento, que é esse, ó: ide por todo mundo e pregai o evangelho a toda criatura. Por que eles tinham que pregar o evangelho a toda criatura? Porque lá em Romanos está escrito assim: como ouvirão se não há quem pregue? E como pregarão se não for enviados? E como crerão naquele de que nunca ouviram falar? Então, para o povo, para as pessoas aceitarem a Jesus, se entregar ao Senhor, é preciso que alguém abra a boca e fala que Jesus Cristo vive, que Jesus Cristo é o Senhor, que Jesus Cristo, Ele é o Salvador. Aleluia! Quem aqui tem pregado o Evangelho? Quem tem pregado o Evangelho? Pode ficar de boca fechada não. Quando você tiver oportunidade, você fala. Talvez as pessoas não venham aqui na igreja, mas lá fora a gente encontra com eles. Lá no serviço, lá na rua, no ponto de ônibus, no trabalho, na escola. Você é um embaixador de Deus. Você é um servo, uma serva de Deus. E a Bíblia diz que nós devemos pregar o Evangelho para toda criatura. Aí ele fala assim: olha, ide pregar o Evangelho para ganhar as almas. Se não pregar, como que vai ganhar as almas? Não é verdade? Como que a gente vai ganhar as almas se a gente não pregar? Se a gente não falar, se a gente não evangelizar, se a gente não abrir a nossa boca? Então, meus irmãos, nós temos que abrir a nossa boca e pregar o Evangelho. Aí ele fala assim: olha, e quem crê e for batizado será salvo. Quem aqui já foi batizado? Glória a Deus. Quem já foi batizado, diga glória a Deus. Glória a Deus. Eu fui batizado, já tem quase 40 anos que eu fui batizado. O batismo é para pessoas adultas, é para as pessoas grandes que sabem o que está fazendo. Jesus, ele foi batizado com quantos anos? Quase 30 anos. Está na Bíblia ou não está? Ele foi batizado com quase 30. O que é o batismo? O batismo é o sepultamento do velho homem. Quando uma pessoa aceita Jesus, ele morre para o mundo. E quando ele morre para o mundo, ele tem que ser sepultado. E aonde ele vai ser sepultado? Lá no Rio Jucu, lá no Rio Santa Maria. Aonde ele vai ser sepultado? Em rios de águas correntes, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus. Aleluia! Quem crê e for batizado. Então o batismo é para pessoas adultas, pessoas que sabem o que é certo e o que é errado, pessoas que já têm entendimento. Aí ele fala assim: olha, e estes sinais seguirão aos que... Quais são os sinais que seguirão aos que crerem? Nós acabamos de ler aqui. Além de pregar o Evangelho, de ganhar almas para o Senhor ainda fala aqui, ó, que estes sinais seguirão aos que crerem. Quem crê? Quem crê? Tem que crer.
expulsarão quem? Os demônios. Existe isso, irmão Paulo? Existe esse negócio de demônio? Não é os pastores, as igrejas que inventou isso, não? Não existe. Não, tem gente que fala, não existe demônio não, isso é coisa da cabeça da pessoa. Tem gente que fala assim, eu não acredito em demônio, só acredito em Deus. Quem já viu gente falar isso? Eu não acredito em macumba, só acredito em Deus. Quem já viu gente falar isso? Mas que existe, existe. Existe o bem e o mal. Existe o bem e o mal. E o mal. E nós vemos, meus irmãos, que Jesus falou que aqueles que crerem expulsarão demônios, falarão novas línguas. Quem já fala novas línguas aí, levante a mão. Que maravilha! E ele fala, e se beberem alguma coisa mortífera, isso é por acidente, é claro, né, meus irmãos? Não é que você vai sair por aí tomando veneno e comendo e bebendo tudo que você vê na frente, não. Isso aconteceu um acidente. Igual aconteceu lá em Mogi das Cruzes, quem lembra? Na cidade de Mogi das Cruzes, meus irmãos, esse fato se passou. Os irmãos que é antigo na Deus é Amor conhecem esse hino. Tocava muito e toca até hoje na rádio capixaba, de manhã cedo no sertão evangélico. Então a mãe ficou com raiva que o filho se converteu. E ela falou, eu prefiro ver você morto do que você ser um pastor. Meu Deus, que mãe ruim, né? Não gostava de crente não. Aí o que ela fez? Colocou veneno na marmita e levou para o filho. E o filho pegou aquela comida, antes dele comer, ele apresentou a Deus. Um dia teve uma pessoa que chegou e me deu um negócio para mim comer, e eu desconfiei daquele negócio. Ele me deu um negócio para mim comer, eu não lembro o que foi, já tem um tempinho atrás. Eu fui lá dentro, no quartozinho que tem lá atrás, e eu ia jogar fora. Eu falei, não vou jogar fora não, aí eu estou sem fé também. Peguei, fui lá, peguei e apresentei, Senhor, todo mal que tiver aqui, o Senhor queima pelo teu poder. Jesus queima toda maldade, toda obra do diabo que tiver aqui. E depois eu comi e não aconteceu nada, graças a Deus. Mas não sei se tinha também não, só desconfiei. Diga glória a Deus. Então o que aconteceu? Aconteceu que a mãe achou que o filho ia morrer. O filho pegou a marmita cheia de comida e de veneno. Não sei se era chumbim, se era outro veneno, não sei o que era. E ele apresentou a marmita a Deus, agradeceu a Deus. Senhor, muito obrigado por esse alimento. Muito obrigado por essa comida, Senhor, tão maravilhosa. E quando ele terminou de orar, ele começou a comer. E a mãe estava ali achando que ele ia passar mal. Que passar mal o quê? Ele, quando terminou, ele falou, mamãe, mas que comida gostosa. A mãe esperou mais um tempo, fez igual Paulo, quando aquela víbora picou a mão dele, não foi? Lá no livro de Atos, quando eles escaparam do naufrágio do navio, que eles chegaram numa ilha chamada Malta, e estava muito frio, muito gelado, e ali eles ajudando lá as lenhas para fazer uma fogueira, aquela víbora, aquela cobra perigosa, venenosa, foi na mão de Paulo e tac, e segurou a mão de Paulo, e todo mundo achou que Paulo ia inchar, ia cair morto, ia cair duro. A Bíblia diz que Paulo foi lá no fogo, sacudiu a cobra assim, ó. A cobra caiu do fogo e não aconteceu nada com ele. E quando eles viram que nada aconteceu, eles glorificaram a Deus. Eita maravilha! Eles glorificaram a Deus. Então, meus irmãos, quando a mãe viu que não aconteceu nada com o menino, com o filho dela, ela também aceitou Jesus como Salvador. Vocês conhecem essa história. E a Bíblia diz aqui, meus irmãos, e ele termina falando, e porão a mão sobre os enfermos. Olha só, e os curarão. E colocarão a mão sobre os enfermos. Daqui a pouco eu vou colocar a mão na cabeça de vocês todos. E ainda vou ungir com óleo ainda. Para a bênção ser maior. Diga glória a Deus. Eu vou ungir com óleo. Que maravilha, igreja.
estou terminando. O versículo 19 fala assim: ora, o Senhor Jesus, é claro, depois de lhes ter falado essas coisas, subiu e foi recebido no céu. Quem recebeu Jesus lá no céu? Quem recebeu ele lá? Será que ele já estava esperando ele lá? Claro que já. Eu creio que quando Jesus estava subindo, eu creio que Deus reuniu os anjos, arcanjo, querubim, e falou: vamos fazer uma festa aqui que o meu filho está voltando. Meu filho está chegando. Vamos fazer uma festa muito bonita aqui, porque ele já desceu lá, pregou o evangelho, ganhou almas, deu instruções, e ele já está de volta. O céu se alegrou. O céu se alegrou. E a Bíblia diz, meus irmãos, que ele, depois de ter falado, foi recebido no céu. Faça ideia, que recepção, hein? Você já parou para imaginar que recepção? E assentou-se à direita de... Jesus assentou à direita aqui, ó. O Pai está aqui, o Pai está aqui no trono. O Senhor Jesus vem e o Pai já estava com a cadeira lá preparada. Aquela cadeira ficou vazia muitos anos, né? Então a cadeira estava lá, ninguém sentou nela, estava lá esperando ele voltar. E agora Jesus volta, é recebido, e ele se assenta de novo à direita, ao lado do Pai. Oh glória! Oh glória! Oh meus irmãos, que maravilha! Glória a Deus! Agora fala assim: e eles, agora volta de novo a falar dos discípulos. E eles, tendo partido, eles obedeceram a ordem, sim ou não? Sim. Eles ficaram lá parados, ainda tristes, com medo? Não. Eles obedeceram a ordem, e a Bíblia diz que eles, tendo partido, pregaram por todas as partes. Aleluia! Eles saíram pregando para todo mundo, aldeias, cidade, povoados, vilas, aonde tinha gente, pregava para rico, pregava para pobre, pregava para negro, pregava para branco, pregava para judeu, pregava para gentio. O evangelho foi espalhado naquela região. Aleluia! E agora olha só que interessante. E tendo eles partido, pregaram por todas as partes, cooperando com eles o Senhor. O Senhor cooperava com eles e confirmando a palavra. Com o quê? Com os sinais. O Senhor, eles pregavam o evangelho da salvação, pregava que Jesus Cristo curava, libertava, transformava, e ali eles oravam pelas pessoas doentes, as pessoas ficavam curadas, demônios saíam em nome de Jesus, o Senhor cooperava com eles, e o nome do Senhor era glorificado, e as almas salvas. Que maravilha, hein, meus irmãos? E hoje Jesus pode curar você também, que está aqui. Hoje o Senhor pode mudar a sua vida também. Ele pode mudar a sua vida. E nós vamos fazer uma oração por curas, por milagres, libertações. Quem crê que o Senhor cura? Então fica de pé em nome de Jesus. Irmãos, quem cura é a fé. Jesus fala: a tua fé te salvou. Quem cura é a fé. Se a gente crê mesmo, não for uma fé assim falsa, a Bíblia fala sobre a fé falsa, né? Lá no livro de Timóteo. Se nós tivermos uma fé que não for falsa, uma fé verdadeira, e a gente crê mesmo, Deus opera maravilhas, Deus faz milagres. Levante as suas mãos para os céus. Vamos orar, todos dando glória, glória, glória. Mais forte, glória, 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 glória a Deus. Glorioso Deus, maravilhoso e eterno Pai, em nome de Jesus Cristo, Senhor, meu Deus, agora neste momento